Graça, paz e bem, da parte do Senhor. Compartilhar a mensagem com vocês. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Você que está em casa, você que está pelas redes sociais, seja muito grado, especial e muito lá contigo. Você possa também ser um bênção para as pessoas. Compartilhe com seus amigos a mensagem, guarde o seu coração também, dado expectativa que só Deus dará. Expectativa. Expectativa Deus, de fato, dará. Antes de fazer a leitura da Bíblia, é, tá? Porque foi tema um pouco da introdução do nosso culto, que nós estamos no Carnaval. E que, de fato, o Brasil está pulsando energia, alegria, festa. De fato, o Brasil está pulsando esse som, né? De alegria, tambores estão aquecidos, esse som esse som de alegria que gera suor, que gera caminhadas, que geram abraços, gera também muito sorriso, gera auê, né, que é essa expressão indígena que significa festa, gera festa, gera festa. E festa tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com Deus. Deus é um Deus de festa. E, historicamente, a igreja não tem se animado muito quando vê o povo em festa. E ela assumiu um papel, infelizmente, de ser a juíza da festa. A igreja, historicamente, assumiu o papel de ser a juíza da festa, de olhar para as pessoas que estão felizes, celebrando o carnaval, e condená-las. Condená-las, chamando, como elas, né, usam dentro da sua expressão de justificativa, chamando essa festa como a festa da carne. Mas hoje eu quero propor para todos nós um olhar bem diferente dessa igreja que tem um olhar de julgamento. Eu gostaria de propor para todos e todas um olhar diferente para que, enquanto os religiosos estão preocupados com as máscaras, com a festa, com a dança, com os paetês, com a purpurina, enquanto eles estão preocupados com o sorriso do povo lá fora festejando, nós, como igreja, precisamos ancorar a nossa perspectiva de uma maneira diferente dos religiosos. E qual que é a minha proposta? É olhar qual é o papel de nós, enquanto igreja, enquanto comunidade, enquanto gente que se reúne em volta de uma espiritualidade divina, marcada pela presença de Jesus, como a gente pode responder diante disso? Então é um desafio pensar fora da caixa. É um desafio para nós, talvez, fazer uma reflexão diferente do que eles estão fazendo lá fora. Porque Jesus nos convida, de fato, muito mais a olhar para dentro, convida-nos, e aí usa no arquétipo, muito mais para a gente retirar as nossas máscaras religiosas e
parar de fazer com que essa fantasia de santidade, essa fantasia de hipocrisia que a gente veste, seja retirada para que, a partir disso, nós possamos dar lugar para a nossa verdadeira identidade. Ser gente como Deus nos fez, plenos, a sua imagem e semelhança, e que não precisa de máscaras, não precisa de fantasias, a gente só precisa se encontrar na realidade de quem nós somos. Sem hipocrisias, mas talvez vestidos de tudo aquilo que a gente tem observado e que está dentro de nós. A partir dessa introdução, eu, quando pensava nesse momento de Brasil, nesse calendário festivo, eu comecei a fazer algumas perguntas, muito a respeito desse lugar da legislação da moralidade. Que tipo de moralidade a igreja deveria ter? Qual é a ética moral da igreja? Uma pergunta. Qual é a ética moral da nossa comunidade? Qual é a ética moral do nosso posicionamento para a vida, para as nossas relações? Para a gente, quando sair daqui, como vai ser o nosso olhar? Como a gente vai medir? Esse é o fator moderador, que vai nos dar equilíbrio para ponderar certas coisas que a gente observa e não sair julgando sem, de fato, compreender na sua profundidade. Então, o convite de hoje é para a gente não ficar condenando a alegria alheia. Não é um convite para você ficar condenando a festa, mas muito mais iluminar a nossa própria verdade. Muito mais iluminar quem nós somos. E aí eu acho que é esse processo, retirar o véu ou retirar as máscaras. Retirar o véu, retirar as máscaras ou as fantasias que criamos para a gente se achar super religiosos. Primeiro ponto é a análise da ética como alinhamento de uma certa coerência, ou seja, a ética da coerência. Esse seria o primeiro ponto. A ética da coerência com foco no confronto que a própria Bíblia nos traz, e aí você abriu Mateus 23, um confronto com a hipocrisia interna. Mateus 23, versículo 25 e 26, eu quero ler com vocês. Diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro deles estão cheios de ganância e de cobiça. Fariseus, cegos, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Palavras de Jesus. Agora eu quero que você acompanhe a minha leitura na versão A Mensagem. Diz a mesma coisa de um jeito diferente. Ele diz assim, o escritor: vocês são um caso perdido, líderes religiosos e fariseus, impostores. Vocês lustram o exterior dos seus copos e pratos para que brilhem ao sol, mas o interior está infestado com a sua ganância e gula. Fariseus estúpidos, limpem o interior e então a superfície brilhante significará talvez alguma coisa. Jesus aqui não está preocupado com a estética. Jesus aqui não está, de fato, preocupado com a estética religiosa dos religiosos do seu tempo. Dos fariseus, dos mestres da lei, aqueles que guardavam a lei religiosa na risca, aqueles que faziam a medida, dizendo, você tem que andar aqui, fora daqui você está em pecado, fora daqui você vai para os infernos, fora daqui você é pecadora, fora daqui você não vale nada.
dentro daqui você está no lugar santo, e aí eles ficam medindo essa régua, esse lugar, esse espaço, eles julgam ser santo. E aí Jesus, nesta observação, olha para essa perspectiva e faz estas ponderações. Olha para esses religiosos e chama esses religiosos, como tem o Eugene Peterson, que é o escritor da Bíblia A Mensagem, diz que ele fala, chama, né, os fariseus de impostores, chama os fariseus de estúpidos, falando para que eles limpem o interior, para que então a superfície possa brilhar alguma coisa, ou talvez alguma coisa. Então Jesus, de fato, não está preocupado com o exterior dos religiosos, com a estética religiosa, mas ele está preocupado com a ética do coração. Ele está preocupado com a ética do nosso coração. Isso sim. E os fariseus são, de fato, aqueles que vivem um certo carnaval de aparências. Estes, sim, estão constantemente em carnaval, em estado de carnaval. Porque eles estão o ano todo, 365 ou 6 dias no ano, tentando proteger a sua estética religiosa, vestindo máscaras e vestes que eles julgam ser santas, mas estão encharcadas de hipocrisia. Gente que se diz religiosa, gente que se diz crente, cristã, de fé, pessoas que sobem aos púlpitos, que têm a obrigação séria de ministrar corações, vidas, e não fazem isso com a responsabilidade que deveriam, mas estão fazendo dos seus discursos uma cena de proteção da sua própria religiosidade, rígida, dura, barata. E é neste campo que Jesus faz as suas críticas. Porque eles sim, eles vestem fantasias de santo. Eles sim falam as suas línguas espirituais, que julgam ser de línguas de anjos. Eles sim fazem a sua cena, mas estão internamente como um túmulo vazio ou empobrecido. E aí o psiquiatra Viktor Frankl, que sobreviveu ao Holocausto, ele vai dizer que a grande jornada da humanidade é a jornada da busca por um sentido. A jornada da busca por um sentido. E aí quando eu vejo a religião perdendo o sentido, o que ela pode oferecer? Quando a religião ela perde o sentido, ou seja, quando ela vira apenas um conjunto de regras religiosas que a gente tem que seguir para se enquadrar, ela se esvazia, ela se torna vazia. Vocês conseguem compreender que se nós estamos na busca de um sentido, ou se esse é o grande drama da humanidade, a busca por sentido, a religião, quando cria seus dogmas, perde o sentido nessa trajetória, porque desumaniza, tira a identidade, desvaloriza a riqueza cultural de um povo, pessoas, de relações, de afetos. E a gente vai se tornando não mais humanos, mas bonecos de chumbo, enrijecidos, né? Sem amor, sem tato, né? Sem capacidade de tato com aqueles que sofrem, como a Ju fez a oração inicial. Orar pelos invisíveis, orar por aqueles que são negados, por aqueles que não são visitados, orar por aqueles que estão sozinhos. Essa sensibilidade, ela será perdida se nós construirmos uma trajetória de uma religiosidade endurecida. E é isso que nós não devemos fazer. É esse risco que nós não devemos correr, porque
A moralidade do evangelho não é sobre quem bebe ou quem dança. A moralidade do evangelho é sobre quem mente. A moralidade do evangelho é sobre quem abusa. A moralidade do evangelho é sobre quem violenta, quem mata. É sobre essa estrutura, sabe? A moralidade do evangelho é sobre quem oprime, quem rouba, sobre finge, quem finge, quem não é de verdade. E a pergunta para nós é: onde está a honestidade da nossa fé? Esse é um ponto de reflexão para todos nós. Onde está a honestidade da nossa fé? E neste lugar que a gente diz, olha, eu tenho a minha fé honesta, onde se observa a pureza? Porque se você julga-se ter uma fé honesta, a sua fé honesta, ela está ancorada na pureza ou no exercício do julgamento alheio? Porque a observação de Jesus é um apontamento para a pureza. E o apontamento para a pureza sobre uma observação interna. Não é sobre julgar aqueles que estão lá fora, mas é fazer uma observação e um julgamento, talvez, interno. Como está o seu coração? Porque essa é a ética cristã. Um coração puro, coração reto, coração digno, um coração compromissado com o amor de Deus, com a missão de Deus. Se não houver essas simples categorias de trajetórias da nossa espiritualidade, ele precisa ser limpo, restaurado. E é estes os apontamentos que Jesus faz para nós e faz também para os fariseus de maneira dura. E por que Jesus é duro com os fariseus? Porque eles são duros de coração. Porque eles têm um coração enrijecido. Vocês já perceberam que os extremistas costumam ter um coração enrijecido? Que eles são difíceis de diálogo? Você já percebeu que eles são mais bélicos na sua conversa, naquilo que a gente chama de conversa, né? Eles nem conseguem conversar, não há diálogo com o extremista ele está sempre belicoso, brigando, criando guerra, discussões, ele está sempre violentando a outra pessoa, trazendo indignidade, julgando essa pessoa pelo que ela faz, pelo que ela deixa de fazer, entende? E aí quando Jesus se volta para essas pessoas, a sua fala é dura, enrijecida, forte, para esses corações. Mas graças a Deus, nós temos um Jesus também que encontra corações como o nosso deveria ser, corações abertos, corações livres, dispostos. E Jesus está vindo de encontro dizendo: não seja você alguém que faz ou produz a condenação alheia. Não saia daqui condenando o jovem que está no bloco de carnaval. Não saia daqui condenando as pessoas à sua maneira, antes de fazer um olhar de como está a sua vida, de como você organiza as suas finanças, seu trabalho, a sua relação com o seu patrão e o patrão com seus funcionários, como você lida, né, especialmente quem está na ponta aqui, com os seus funcionários, na tratativa de dignidade, de salários justos, de oportunidade de descanso. Quando nós olhamos para a nossa vida afetiva, ou, né, para os nossos afetos, como estão as nossas relações dentro de casa, as nossas conversas, os nossos diálogos,
como que nós nos ligamos, né? Nos envolvemos com os nossos amores, se há respeito, se há conversas, se há diálogos e discussões francas, em verdade ou na busca de uma verdade saudável, qualificada para essas relações. A nossa família, como que ela está? Porque muitas vezes ela está cheia de máscaras. Então a gente julga o jovem que está no bloquinho, mas quando a gente vai para o trabalho, a gente está cheio de máscara. Quando a gente volta para casa, a gente coloca máscara. A gente fala, não, esse aqui é o meu jeito. Essa é a minha forma de agir. Eu falo, eu sou assim. Veste a sua máscara. E aí você produz a sua relação sobre essa dinâmica fantasiosa que você acha que te protege, mas que na sua maioria, na sua maioria fere a sua humanidade, fere também a sua identidade. E obviamente, uma pessoa ferida na sua identidade é uma pessoa que tem inspirações de ferir outros. Né? É a máxima que está na fachada da nossa igreja. Ame a Deus e ame as pessoas. Se você não se amar, se você não amar a Deus, você não vai conseguir amar os seus afetos. Um simples equilíbrio, não é um mantra, mas é um equilíbrio perfeito para a gente compreender e até fazer algumas ponderações da maneira como a gente ora, maneira como a gente se relaciona a Deus. Porque o Evangelho, meus irmãos, de fato é um convite para a integridade. Não há outra forma de observar o Evangelho sem perceber que ele nos convida a sermos todos e todas íntegras, pessoas íntegras. E essa integridade cristã vai fazer a gente ser a mesma pessoa no púlpito, né? Vai ser a mesma pessoa na igreja, vai ser a mesma pessoa também lá na sua casa, com a sua família, tal, porque você está desenvolvendo essa espiritualidade e ela não se limita a esse espaço religioso. Você deseja a santidade de Deus, essa santidade de Deus, ela precisa transcender esse espaço para que você seja um ser cultico, né? E o culto a Deus não fique só nesse espaço, mas que você cultue a Deus nas suas relações e nas esferas onde você acessa, né? Esferas e espaços que você acessa. Essa é a importância e é isso que o Evangelho aponta para nós, ter uma vida íntegra. Segundo ponto e último é que Deus dança com os oprimidos. Deus faz festa com os oprimidos. Deus escolheu estar na festa daqueles que são oprimidos, daqueles que sofrem, daqueles que passam dificuldade. Deus realmente, quando se manifesta no mundo, se manifesta na disposição de propor para nós uma grande festa, porque ele propõe para nós uma mesa, e mesa sem festa é horrível. Já sentou na mesa com alguém brigado? Horrível, gente. Confortável. A comida pode ser maravilhosa, ela perde o sabor. Eu já passei por isso. Agora, o que Jesus oferece para nós é uma mesa farta. E essa mesa é repleta de alegria. Agora, por que o carnaval incomoda tanto com o conservadorismo? Por que o carnaval incomoda tanto os conservadores? Por quê? Esse, meus irmãos, carnaval, Fernanda disse algumas coisas e eu faço coro com a fala dela. Carnaval é a festa do trabalhador. Carnaval é a festa que, que, se tornou refúgio da classe trabalhadora.
dessa classe que está 6x1, 7x0, tentando buscar descanso e que tem o seu descanso precário. E diante da precariedade do descanso, a busca por um momento de sorriso, de festa, de alegria, de possibilidade, sabe, de desgarrar da lida sofrida, do busão lotado, do trem impossível, das 5 horas de jornada até chegar no trabalho, do dia de chuva, que impede a gente chegar mais cedo em casa, porque alagou, porque complicou, porque o governo disse que ia resolver, que era só aguardar alguns anos e já se passaram 30, 40 anos. Essa classe trabalhadora busca respiro, qualidade de vida, ou um momento para poder sorrir. E aí, quando ela sai para sorrir, os religiosos chegam e apontam, dizendo que aquilo é pecado. A alegria desse povo é pecado. A alegria desse povo é o erro. E sabe por quê, mesmo? Às vezes eu acho que é muito recalque, sabe? Recalque de religioso. Porque eles não conseguiram tornar esse espaço, fé, um espaço de refúgio para a classe trabalhadora. Paz, de sorriso leve e livre. Não conseguiram tornar esse espaço um espaço de refúgio e de festa, de partilha, de mesa posta. E porque não conseguiram, usam das suas justificativas para dizer, não, é que vocês estão fora da linha. E é por isso que vocês são isso aí que a gente está dizendo que vocês são. E a observação que eu trago para a nossa reflexão é tentar perceber que a comunidade de Deus, a igreja de Deus, ela é alinhada com os oprimidos, né? Ela caminha com os oprimidos. O evangelho, né, ensina que Deus está do lado daqueles que são oprimidos. Deus está do lado daqueles que sofrem. Deus está do lado daqueles que estão na lida da vida. E quando ele observa esse grupo de pessoas, número de pessoas, esse sem número de pessoas, ele propõe mesa, ele propõe festa, ele propõe alívio. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou lhes oferecer descanso, alívio. E aí tem gente que aponta e fala, não pode descansar, não. Não pode, não. Ou seja, quando a gente tem pelo menos 4 dias para festejar, porque vai chegar a quarta de cinza. Vai chegar a volta à lida. Quando a gente sai um pouquinho, estão dizendo não, estão negando. Quando a gente pede um pouco mais de descanso, estão dizendo não. E estão chamando a gente de vagal. Né? Vou usar esse termo. Você sabe bem. Está falando, tá mais julgamentos. Violentos. Isso aprisiona a nossa consciência. E aí Jesus vem para ser esse agente libertador, porque se Deus está com os que sofrem, ele também atende, porque entende a necessidade humana de respiro, de alívio e a necessidade de festa. E Deus vem ao nosso encontro porque ele entende a nossa necessidade de alívio, descanso e de festa. E é nesta esfera que o Deus da Bíblia mostra para nós que ele não é um Deus rabugento. Não é. O Deus da Bíblia não é um Deus que odeia o povo. Não é um Deus que odeia pobre. O Deus da Bíblia não é um Deus que odeia ficar num monte de gente, num monte de pobre.
muito pelo contrário, é um Deus que mergulhou nesse povo que é rejeitado, que é julgado pela sua dor ou pela sua condição. Porque Deus não olha o povo como povo pobre. A sociedade impõe esse rótulo. Deus olha como um povo que precisa de dignidade, que precisa de saúde qualificada, que precisa de descanso, não só para si, mas possibilidade de descanso para os seus. Para um domingo no parque, para um final de semana na praia, para um passeio com a família num restaurante de comida boa. Um restaurante que trata a gente bem. E tem restaurante que não trata a gente bem também, não. Você tem que ficar horas na fila e quando te recebem, recebem com cara feia. E a gente ainda tem que pagar por isso. Então, esse exercício das complexidades, atravessado pelos preconceitos, precisam cair por terra quando Jesus chega. E é nesta característica que ele nos mostra a possibilidade de que tipo de Deus ele é, de que tipo de sagrado ele nos oferece. Porque, meus irmãos, sinceramente, qual é o primeiro milagre de Jesus? Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Eula e Joel, anota aí quem errou. O estudo bíblico, na hora você dá uma apertada lá. O primeiro milagre da Bíblia é nos transforma água em vinho. Tá maluco? É isso que ele faz mesmo? Então é isso que você está me dizendo, que Jesus transformou a água em vinho para uma festa que durava dias. E o casamento, naquela época, não era um casamento como hoje, né, que tem começo, meio e fim, e que dura no máximo ali 4, 5 horas, mais ou menos isso. Você aluga um espaço, ou casa na igreja, depois vai para o espaço fazer a festa, e aí dura algumas horas. Depois cada um. E se passar a hora, bem lembrada. Passou a hora, também. Uma coisa que não passa é o boleto que chega depois. Mas Jesus, quando percebe que o vinho está acabando, ele está comunicando que a alegria da festa está acabando. E aí ele pede para encher umas talhas de água. E ele faz o seu primeiro milagre. E o primeiro milagre é transformar água em festa. Não é suco de uva. É festa. É alegria. Quem já tomou vinho? Quando você toma, o que acontece? Estoura as papilas degustativas, abre o maxilar e você fica nessa taça, não vai, entendeu? Controla a dose, toma cuidado, cuidado com os excessos. Uma pessoa que tem problema com alcoolismo tem que ficar longe do vinho. Não tem que nem brincar com essas coisas. Você acha que eu estava fazendo apelo aqui para você chegar em casa e falar, é hoje? Mas eu não estou fazendo nenhuma regra moral, não. Estou falando que a gente também tem que ter certos cuidados, porque os excessos promovem também subsídios para os religiosos. Os excessos oferecem subsídios para os fariseus. E aí eles vão dizer, olha lá, você fala isso, olha o que eles estão fazendo. Você fala aquilo, olha a situação deles. E aí a gente fica como, meus irmãos? Vai colocar a culpa em Jesus, que transformou água em vinho? Ele só queria fazer você relaxar um pouco. Dar um sorriso novo, pôr um sorriso novo no seu rosto. Fazer você ter uma alegria qualificada e um descanso qualificado. Porque isso a gente precisa, meus irmãos.
E é dentro dessa perspectiva que Jesus se apresenta, mostrando para nós que ele não é um Deus rabugento, mas é um Deus de festa, de descanso, de celebração também. E mostrando que nesta trajetória de um Jesus que vai ao encontro e faz esse movimento, é um Deus também presente. Ele é a presença de cura, usando o símbolo do nosso 2026 como um Deus da presença, a teologia da presença. Um Deus presente, um Deus que fica na festa, que está ali celebrando e vendo as pessoas celebrarem. Um Deus presente porque a sua presença é uma presença que cura, é uma presença libertadora, é uma presença que não está ali julgando e apontando o dedo para quem cometeu algum tipo de excesso. Porque essa questão do excesso é uma coisa que você vai ter que resolver com você mesmo. Porque se você passar do ponto, ou se você perder o equilíbrio disso, você vai ter que se afastar de certos, né, certos agentes aí, né, como a bebida, como qualquer tipo de dispositivo. E aí você vai ter que fazer tratamento, aí você vai ter que sofrer por uma situação para sair da condição que você mesmo criou, o caminho mesmo que você se condicionou. Mas Jesus não vai estar apontando o dedo para você, não, e fazendo pré-julgamentos. Mas é mostrando para você, mulher, você aqui presente, todos e todas, vocês são livres. Vocês são livres. E a liberdade de Deus nos dá essa possibilidade de uma celebração digna, profunda, claro, cuidadosa, mas que nos dá a possibilidade de um descanso pleno, né? Para a vida, para o corpo, para a mente. É a paz que ele nos dá. Eu vos dou a minha paz, disse Jesus. A minha paz vos dou. É extraordinário. Então, quanto o mundo religioso diz, vocês estão em pecado, porque vocês estão em pecado porque vocês estão felizes. É um absurdo. Mas, enquanto os religiosos dizem, vocês estão em pecado porque vocês estão felizes, a igreja de Jesus, nós deveríamos olhar para essa pessoa que está na lida da vida e proporcionar para ela a possibilidade de compreender a alegria como uma forma também de refrigério, de descanso. E, enquanto igreja, o que eu gostaria mesmo de propor para vocês é algo que deveria estar marcado no nosso DNA enquanto comunidade, enquanto igreja. Nós vamos lutar para que a alegria de toda a gente não dure somente 4 dias. Esse é o motivo da nossa luta. Esse também é um dos motivos da nossa trajetória espiritual. É propor para toda a sociedade que nós temos para oferecer uma alegria que não dura só 4 dias, mas é uma alegria plena que nos faz gente feliz, gente alegre, gente que está se respeitando, está se cuidando e gente que está fazendo com que o seu descanso, ou lutando para que o seu descanso seja qualificado. Eu até anotei aqui dizendo que a igreja ela não deve competir com carnaval. É importante também dizer. Minha fala não é sobre isso. Não estou dizendo que a igreja deve competir com carnaval. O que eu penso que nós deveríamos fazer é propor um espaço de descanso, de dignidade, tão profundo que a alegria seja a cura para essa gente. Que a alegria seja a cura e não uma fuga no calendário, entende? É isso. Porque no final estamos todos sobrecarregados. E ao chegar aqui, o que nós queremos propor para essa sociedade sobrecarregada é uma cura através ou feita
mediada pela alegria de Deus, pela alegria do sagrado no meio de nós. Amém? Então, quero concluir dizendo que esse é um horizonte de verdade para a nossa trajetória e que a igreja, nesse ano de 2026, possa fazer desse instrumento um instrumento de convocação para a jornada. Que tipo de comunidade nós queremos ser? Que tipo de igreja ou que tipo de gente de fé nós queremos ser na sociedade? Sua resposta, ela vai dar o tom para isso que você quer ser na sociedade, na vida. Ou você continua sendo, ou passa a ser, um fiscal da vida alheia, ou você se torna uma comunidade de curadores da própria alma por intermédio da alegria do Senhor. Bem, meus irmãos? Então, que nesse carnaval, o nosso desejo profético seja que a rede seja um espaço de alegria real para muita gente. Todo dia, todo tempo. Não só num momento do calendário. Esse é mais um sonho de comunidade revelado. Que a nossa fé não seja de aparência. Que a nossa fé ela não seja também de julgamentos morais. Nossa moralidade não seja para estética. Que a ética moral da nossa comunidade não seja estética. Seja para postar no Instagram. Não seja para a gente ficar sustentando algo para mostrar para o povo, para as pessoas. Ó, como eu sou, como eu consegui ser, o que eu sou agora, sabe? Nós sejamos conhecidos não pelo que nós proibimos, que nós sejamos conhecidos por integridade, que nós sejamos conhecidos pelo amor, pela graça e pela alegria que nós acolhemos nas relações. Amém? Oremos, eu quero orar com você antes de encerrar. Feche seus olhos, se possível. Minha oração é: Deus de toda alegria, Deus de toda paz, Deus que nos propõe descanso e que nos tira do laço da mentira, nos mantendo num lugar de dignidade, pautado pela tua verdade. O Senhor se mostrou quem é e nos inspirou a ser como tu é. A nossa oração, Senhor, é que nesses dias em que o Brasil festeja, nós te pedimos, sonda o nosso coração. Arranca de nós todas as máscaras de hipocrisia, todas as máscaras de julgamento. Sonda os nossos corações e tira de nós toda a soberba religiosa. Sonda os nossos corações e nos ensina a olhar para a festa do povo com outros olhos. Nos ensina a olhar para o povo, para as pessoas, com um olhar mais sensível, entendendo a sua trajetória, ou buscando a entender a sua luta, as suas dificuldades, com uns olhares não altivos, mas com um olhar de compaixão, com um olhar de justiça e não jamais um olhar de condenação. Nos dá, Senhor, esse equilíbrio, que a nossa casa seja esse lugar de descanso real. Que esse lugar seja um lugar de cura, que seja um lugar também de propor festa, comunhão, mesa farta, para todos aqueles que estão na batalha da vida. Nos ajuda. Nos dá, Senhor, força, capacitação, sonhos, nos fortalece na fé
E não nos deixe, Senhor, cair nas tentações, nos erros, especialmente esses que foram revelados, que são de caráter religioso endurecido. Fortalece a nossa espiritualidade no encontro contigo, conosco, com todos e todas à nossa volta. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Deus nos dê integridade. Que Deus nos dê paz. Deus nos dê a cura que precisamos. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de todas e todos. Saiam daqui dignificados no seu interior. Sejam todos e todas limpos. Limpos. Com o coração puro. Com o coração como o coração de Deus. Em nome de Jesus, aquele que se fez homem e que não andou no meio de nós com máscaras, mas se mostrou como era. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda. Que a nossa semana seja uma semana de paz. Nossa semana seja uma semana de espelhar a face de Jesus por onde quer que andemos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.